Hoje o Papo Mineiro está aqui numa prosa sobre moda. E a gente começa falando dessa pessoa dizendo que ela é dentista. E é a Meire Arantes, designer, escritora, diretora criativa, consultora, curadora de arte e vai por aí. Criadora do evento Quermesse da Meire. E eu adoro quermesse, viu, Meire? Você vai ter que contar para nós muitas dessas quermesses, que eu adoro quermesse. Agregando os pequenos produtores locais, designers e artistas, curadores de artes plásticas, pesquisadores de arte popular brasileira. Nós vamos ter que conversar muito. Fez a curadoria da galeria Nós Outros, no Mercado Novo. E recentemente ela foi eleita conselheira estadual para a cadeira de moda do CONSEC, o Conselho do Estado Estadual de Cultura. Seja bem-vinda, Meire. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Em primeiro lugar, prazer imenso estar aqui com você e me ceder esse tempo, né? Para falar de tanta coisa, né? Que a gente já começou no bate-bola aí, né? Mas é bom. A vida é aqui vida. Também é bom. É bom aqui a vida aqui no Papo Mineiro é de demais e acontece. Gente que é quietinho no canto, fica lá mesmo, porque não precisa vir aqui não. Entendi. É bom para contar, né? Quem vive tem história. Quem vive tem história. Mineiro não dá entrevista, não. Mineiro conta causa, conta história, né? É nosso jeito de ser. Todo mundo fala assim, esse é o podcast. Eu falei assim, que post o quê? É entrevista mesmo, é bate-papo. Papo. Não quero nada estrangeiro, não. Então, hoje nós vamos ouvir sua história, querida. Estava muito doido para te conhecer, essa sua história ampla. Né? Ela é bem comprida, para nós. Né? São 68 mas a gente vai. Vamos lá, vamos tentar. A gente corta uns pedacinhos. Tá bom. Então, eu nasci no Vale do Jequitinhonha, uma região assim, que muito me honra, né? A maioria das pessoas a conhecem como uma das regiões mais pobres do mundo, né? E eu a considero uma das regiões mais ricas do mundo, né? O oposto, né? As pessoas de lá têm uma bagagem, uma história para contar de vida, de superação, de resiliência, que é maravilhoso. Então, eu tenho certeza que tudo que eu sou, tudo que eu aprendi nos 12 anos, 11 anos que eu lá vivi, e cheguei aqui nessa cidade assim completamente com o pó da poeira da estrada de lá no corpo, sabe? Não tem como não seguir voltando sempre para lá, né? E aí eu cheguei aqui em Belo Horizonte, aquela menina completamente... Você nasceu em que cidade? Você nasceu em que cidade? Rio do Prado, fica no Baixo Vale, né? Muitas pessoas também não sabem que o vale é dividido em Alto Vale, Médio Vale e Baixo Vale do Jequitinhonha. Fica perto de Rubim, Almenara, lá para baixo mesmo, né? E aí eu cheguei aqui na cidade, para você entender o tipo da pessoa, eu fazia genuflexão em nome do pai em frente do Museu de Mineralogia, achando que ele era uma igreja, né? A cidade hoje era... hoje é da moda. Inclusive, eu fui uma das representantes da sociedade civil, né? Durante os 2 anos de feitio do Museu de Construção, né? Eu fui uma das... Tinham 2 pessoas da sociedade civil durante 2 anos e eu, com muita honra, ocupei esse cargo lá, né? E aí eu achava, primeiro assim, eu tinha que entender o que era uma cidade grande, que isso era tudo imenso para mim, né? Eu só conhecia a feira municipal do sábado, né? As quermesses de igreja, era outro mundo participar disso aqui, né? E acho que ninguém está preparado para isso. Eu tinha que me fortalecer e criar quase que uma identidade para mim, né? Eu era uma pessoa muito simples, minha família muito simples, são 8 filhos. Meu pai era alfaiate, minha mãe também sabia costurar,
Então, eu comecei a fazer tudo para mim. Eu fazia desde a minha blusa, a minha saia, o meu cinto, a sandália, eu bordava tudo, eu fazia tudo à mão. Hoje eu não percebia na época que é porque eu não tinha dinheiro, né? Eu fazia porque eu não tinha como comprar, o único jeito era fazer, né? Mas é exatamente isso que a gente aprende lá no Vale. Quem me disse essa frase foi a Leila Ferreira, assim, que a necessidade é a mãe da inventividade, porque aquilo que você não tem, você constrói, você faz, né? E aí eu comecei a criar essa roupa, criar adornos, criar bijuterias, e as pessoas não sabiam, era como se eu estivesse criando o meu estilo. Hoje eu percebo isso, eu estava criando o meu estilo, a minha forma de ser, que as pessoas na época perguntavam se eu era hippie, porque eu estava sempre de saia florida, com flor no cabelo, o cabelo era aneladão, igual o da Gal, Betânia, né? E eu construí essa roupa, essa leitura, e as pessoas começaram a querer usar o colar que eu estava usando. E aí foi assim que eu comecei a fazer bijuteria. Né? Eu construía aquelas peças porque nada do que estava no mercado me interessava. Eu queria sempre o diferente, né? E o estranho e o esquisito sempre foi o bonito para mim. Eu chegava em casa e falava assim, mãe, eu vou receber uma amiga hoje minha lá da escola, ela é tão linda. Quando a menina saía, ela falava assim, Meire do céu, a menina é muito feia, ela é assim, ela é assada. Eu acho ela linda, porque eu nunca gostei do que era É o padrão, estilo dela. É o estilo né? dela. E nunca gostei do que era comum. Eu queria sempre o exotismo, essa coisa diferente, né? E assim eu comecei a fazer bijuteria antes de fazer odontologia, né? Eu tinha irmão, tio, primo, todo mundo era dentista na família, e não sei porquê, nem sei, a minha segunda opção foi arquitetura. Eu fui fazer odonto, e hoje também eu entendo que a odontologia e a bijuteria eles são iguais, né? Os dois falam de estética, os dois falam de minúcias, de delicadeza, de coisa pequena. Só que um você mostra, que é a bijuteria, e o do dente você esconde, né? A diferença é essa. Tanto que muitos anos depois eu vi no consultório do Geraldo Vecchio, que era um dentista amigo meu, que os primeiros, nos primórdios, né, da odontologia, principalmente em Ouro Preto, que esse jornal era de Ouro Preto, falava que os dentistas foram os joalheiros foram os primeiros dentistas, entendeu? Porque essa coisa da construção, você pega uma peça, você esculpe ela a cera, depois você põe o gesso, depois você faz um canal para o metal ir até naquela peça e fazer a fundição. O processo da bijuteria, da joia, e o processo da bijuteria do dente é o mesmo, né? E aí comecei a estudar. Nessa época eu não tinha ainda empresa, e aí comecei a comprar as coisas todas aqui de Belo Horizonte mesmo. Depois eu tive a necessidade de começar a ir para o Rio, e principalmente São Paulo também fazendo compra. E aí era muito interessante assim que a simplicidade era tanta que eu não tinha dinheiro para pagar, né, hotel. Então eu ia sempre com o meu pai ou meu irmão, porque eu precisava trazer tudo que eu comprasse, porque se eu não tinha empresa, não tinha como eu despachar, né, com nota fiscal. E aí era tudo muito pesado, que era a época da fundição, eram peças fundidas que eram muito pesadas. Então era uma sacolinha pequenininha que dava 30 quilos para você carregar. E aí a falta do dinheiro fazia com que a gente dormisse no ônibus, né, tanto de ida quanto de volta. E teve uma vez que eu me aventurei a ir direto do Rio para São Paulo. Então foram 3, 4, né, noites dormindo em ônibus, e sempre eu tomava banho na rodoviária da cidade, entendeu? Já dei briga, porque eu chegava lá imunda, suja, e um dia o cara falou: olha, não tem segurança para ficar na porta, o banheiro está fechado, não tem ninguém para abrir para a senhora. Eu falei: ah, tem. Você pode me dar a chave que meu pai vai ficar lá na porta me esperando, porque eu não vou dormir suja dentro do ônibus de jeito nenhum, né? E aí as colegas de escola foram minhas primeiras clientes, né? Aí depois eu passei a Via Láctea, que foi uma loja muito marcante aqui na cidade, ainda existe, né? O grupo da Via Láctea, que era a Pop, a Equipage, né?
que ainda fechou há pouco tempo. Eles foram meus primeiros clientes, eu fiquei 10 anos trabalhando exclusiva com a Via Láctea. Depois eu fui para o Rio. Eles mesmo, quando eles começaram a não dar conta de comprar minha produção, eles foram para o Rio de Janeiro, e era para uma loja que chamava-se, me indicaram, né, para uma loja no Rio de Janeiro que chamava-se Ganamente, em Ipanema. E essa loja tinha todo o contato com o pessoal da Globo, eles que faziam as roupas, né, as vestimentas, né, da turma da Globo. E aí, assim, num minuto, eu estava em todas as novelas. Nessa época, eu ainda não tinha empresa, morava num conjunto habitacional. Então, assim, meus funcionários era a Dona Maria de Baixo, todo mundo, os meninas, todo mundo me ajudava a enfiar o colar de bolinha, que estava com a Marília Pêra na novela, que estava com não sei quem, né? Aí até que chegou a hora em termos de estruturação, né, que eu montei a empresa. A empresa era eu, meu irmão e uma funcionária. Tinha um funcionário, né? E essa história durou 34 anos de muito sucesso. Eu tive 8 representantes nacionais e 4 representantes internacionais, sempre com a característica da manualidade, do feito à mão, de promover pequenos artesãos, pessoas que faziam crochê, que faziam atividades que não eram reconhecidas, né, digamos assim. E hoje a gente está vendo isso, assim, o quanto que é importante a gente valorizar essa cadeia toda, né? E eu sempre fiz questão disso, em todas as coleções. Os temas eram nacionais, isso também foi muito marcante na minha história, né? Usar, todo mundo queria fazer o que estava vindo de lá de fora, né? Não que eu não viajasse também para ver tendências, mas eu as adaptava todas para a nossa realidade, né? Então, se eu estava precisando falar do ambiente, eu falava do Krasberg. Se eu estava querendo falar de folia de reis, eu falava. Se eu estava querendo falar de aquarela do Brasil, dos pássaros do Brasil. Então, eram sempre temas nacionais, muito estudados. Eu pagava consultoria, né, para professores, dar aula para a equipe de estilo, para que a gente pudesse sair de cada coleção dessa maior e que a gente também fosse os transmissores desse saber para os nossos clientes. E isso eu acho que foi assim um ponto-chave na minha carreira, assim, da marca ter feito o sucesso que fez. E outra coisa que eu trabalhava com tecido, como eu vinha de um pai que era alfaiate, desde pequena que a coisa que eu mais fazia era brincar com retalho, né? Então, eu falo que o bispo do Rosário já estava em mim desde pequena, dando nó naquelas tripinhas de pano. E aí, a cada coleção, eu tentava mostrar a mesma coisa que a moda faz, né? Você tem sempre um tecido que é reto, e a cada coleção, a moda, a roupa, né? Como é que eu vou mostrar essa roupa dessa vez? É com manga, é curta, é comprida? E eu me perguntava, eu vou plissar, eu vou dobrar, eu vou fazer origami de tecido, eu vou tingir, eu vou recortar, eu vou cortar a fio, a laser. Então, como que eu vou usar tecido, né? Porque o mundo naquela época já estava meio que igual, né? A coisa da China, da Índia, da produção em série. Então, eu sempre acreditei que o feito à mão era a solução para a gente sair da caixa branca que estava o mundo e levar essa identidade nossa para as pessoas, né? Tanto que quando os curadores de mostras da Prantan, Galeria Lafayette, essas pessoas, quando vinham aqui e viam o meu trabalho, eles queriam exatamente isso, colorido, divertido, alegre, o solar, que era a representação do que é o Brasil para a gente, né? Essa alegria de viver, essa iluminação que a gente tem, o sol no miolo, né? Era isso que a gente queria mostrar. E aí, tanto que parte dessa linha desses colares foram escolhidas, eu participei da Bienal de Curitiba, depois participei de exposições em Londres, do Design Week de Milão. Então, assim, a gente realmente, a marca ganhou mundo afora, né? E você trazia muita coisa do Vale? Do Vale, não, porque lá a única coisa que tinha, assim, em termos de material para a época é a cerâmica, né?
Hoje eu faço o contrário, eu levo pessoas, eu fui contratada por uma empresa de turismo para fazer viagens que são expedições ao Vale. Então, eu levo um grupo de pessoas para o Vale hoje, e eu vou como curadora de região em região, mostrando para essas pessoas o valor daquele trabalho, as características, o tipo de terra, pigmento, coloração, né? Mas assim, para bijuteria, não são todos os materiais que você pode usar, né? Eu já usei cerâmica, mas cerâmica normalmente você usa para colares curtos, porque a partir do momento que você faz um colar de cerâmica que está no peito, por exemplo, 70, 80 centímetros, a hora que você senta, ele faz o balanço e quebra, né? Então, assim, hoje eu tenho um sonho de fazer uma coleção de cerâmica, mas eu queria fazer isso com joia. Já tem uma pessoa certa que eu já escolhi, ela já está sabendo que já vai sair, né? Para cada vez mais ver essas pessoas sendo valorizadas, né? E eu falo não como ceramistas do Vale de uma forma geral, né? E essa tem sido uma briga minha. Quando eu vou, por exemplo, Casa Cor, qualquer evento de decoração, que eu vejo escrito assim, cerâmicas do Vale. Às vezes tem um armário e várias cerâmicas daquela. Falo, gente, por que quando você vê um quadro, tá lá o nome do artista, você vê uma escultura de ferro, tá lá. Não é porque é de barro que tem menor valor, né? Então a gente tem que nomear, não é cerâmicas do Vale. Todas essas pessoas têm uma mão de obra específica e elas devem ter o nome delas, de preferência até a cidade que elas estão, né? Porque mesmo assim, hoje, durante muito tempo, o mercado alimentou isso, né? De não dar nome aos bois, entre aspas, né? Uma forma ruim de falar, mas assim, era uma forma de dificultar o acesso até essas pessoas, né? E na verdade hoje esse acesso ele ainda é restrito, porque grande parte dessas pessoas não tiveram o direito à alfabetização, elas não dão conta de usar a internet, então ainda é difícil você encontrar essa pessoa lá hoje, né? Mas por honra eu acho que a gente precisa nomeá-los, né? E aí, Sim. nesse período todo, né, de vida, eu fui consultora do Sebrae, então eu viajava ia para a Floresta Amazônica, fui várias vezes trabalhar com indígenas, com os povos indígenas, fui para Tocantins, fiz um projeto em Ubá de palha maravilhoso pelo Sebrae de Ubá, para o sul de Minas. Então, a cada ano, a gente tinha um projeto, chamava Talentos do Brasil, e eu ia trabalhar com aquela comunidade, né? Seja do tear, seja do bordado, seja de... E durante muitos anos eu fui aprendendo, né? Por isso que quando eu falo que eu sou uma estudiosa da cultura popular, da arte popular brasileira, porque realmente foi a minha vida inteira de trabalho, né? E além de trabalhar, eu vou ao livro para ler, para estudar, para saber o que eu posso extrair, né? Por exemplo, eu não preciso entender e saber, eu não preciso saber fazer tecer, né? O tear, mas eu preciso saber, eu preciso entender aquela técnica, aquela arte, o que eu posso extrair dela sem ser só colcha, sem ser aquele porta-papel higiênico que elas fazem, o tapetinho do chão. Então, uma vez no sul de Minas mesmo, eu fiz uma oficina de tear, que eu virei para a menina na primeira aula e falei, olha, tem como você fazer isso um tecido bem fininho, tipo aquela fralda de neném? Ela falou, tenho, é só colocar menos fio, né? Aí, por exemplo, e aí adiantava você mudar só isso se a cor continuava a mesma? Também não. É possível fazer no branco, por exemplo, e a gente comprar tinta e tingir da cor que a gente quisesse? Porque a cartela tradicional que eles compravam nas lojas também tinha uma limitação de cores, né? Então, o bonito é isso, você extrair daquela pessoa um trabalho diferente do que ela faz, sem mudar a conduta dela, sem mudar o estilo que ela faz, né? A consultoria sempre é uma coisa que tem que ser muito respeitosa, né? Eu não posso chegar em ambiente nenhum e fazer aquilo que eu acho ou que eu penso. Não é fazer para aquela pessoa, é fazer com ela, junto, né? Um trabalho sempre partindo do coletivo, né? Que sempre foi. Então, assim, todo esse trabalho sempre começava com uma roda de conversa.
Tem um caso interessantíssimo que eu gostaria de contar. Eu fui, dessa vez, para Manaus fazer um trabalho que era sobre os pássaros do Brasil. E aí, elas recebiam para casa, antes da minha chegada, para elas listarem, por exemplo, quais eram as cantigas dos pássaros, quais os nomes dos pássaros, quais os pássaros mais presentes naquela cidade, fazer registro de imagens desses pássaros, para que eu já chegasse lá, elas já estivessem no esquenta, né? E a gente já fizesse um trabalho em conjunto. E aí, num dos primeiros dias, acho que a gente estava lanchando, alguma coisa assim, uma delas virou e falou assim, elas me chamavam de professora, eu falei, professora, meus filhos foram conhecer pão depois de grande já, eles não conheciam pão, não. Às vezes sobrava na casa da minha patroa e eu levava para eles, foi assim que eles conheceram o pão. Aí ela começou a falar que muitas vezes ela chegava em casa à noite e percebia que os meninos estavam inquietos na cama, sem dormir, e quando ela ia ver, era fome. Mas elas falavam isso assim, quase que como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí ela pegava uma lanterna. A senhora sabe, né, professora, que essa hora os passarinhos estão tudo no puleiro. Eu pegava uma lanterna, ia lá no quintal, matava os passarinhos, fazia sopa, dava para eles, aí eles dormiam, que era uma beleza. Pronto, aí eu ia para o hotel, mas eu chorava, eu falava, Deus, pelo amor de Deus, você mandou eu vir aqui fazer coleção de pássaro com essas pessoas, sobre os pássaros do Brasil, bordar matizado, fazer asinha pintada. E as mulheres comem passarinho, sabe, como que eu fico nessa história, né? Aí, depois que você ganha confiança e tudo, eu falei, olha, eu tenho, por obrigação, voltar com 18 produtos prontos, fui contratada para o Sebrae, mas eu acho que a gente não precisa fazer 18 produtos, tudo bordado com passarinho. E eu gostaria de conversar com vocês, né? Vocês me contaram, brincando, rindo, sobre fome, sobre não conhecer pão, mas isso não é no Brasil inteiro que acontece, não é certo que isso aconteça, e eu gostaria, de comum acordo com vocês, de pedir licença para a gente bordar a história de vocês, algumas dessas histórias no que a gente vai fazer. E aí eu lembro que eu criei um avental, onde a gente bordou uma pena de pássaro em cima, assim, era preto, e o bordado todo em meio cru, sabe? E aí, em cima da pena, eu escrevi assim, uma fala dela, né? Meus filhos não conheciam pão. Embaixo da pena, coloquei, comíamos pássaros. Então, isso foi fotografado, foi para o catálogo nacional. Eu falei com elas que isso era como se fosse a nossa bandeira, ia ficar flagrando, né, pelas feiras, por onde elas passassem, para que as pessoas também entendessem do que era a realidade delas, né? Então, assim, é um trabalho que tem muito de trabalho social. Eu chegava com casa 1000 vezes maior do que a Meire que tinha ido, né? Que eram aprendizados assim duros, árduos, né? Mas que com certeza me lapidaram enquanto ser humano. Não tem dúvida. Isso não há dúvida, né? Isso não há dúvida. E as quermesses? Como é que surgiu essa quermesse da Meire? Olha, as quermesses, eu comecei assim, né, como eu já te falei, minha família era pessoas, nunca passei fome, mas a gente era pessoas extremamente simples, né? Um pai que era alfaiate, uma mãe professora com 8 filhos. Então, era uma bicicleta comprada usada para os 8, né? Era tudo assim. Era tudo medido e contado. Então, com o meu sucesso, eu falava assim, gente, eu preciso agradecer a Deus por tudo que ele me deu, né? E aí eu criei um evento que chamava Bazarte, né? E é um evento onde todos os meus amigos participavam, Heloísa Aline, Fernando Lages, Paulo Rossi, empresas aqui de Belo Horizonte, a Easy Ice de sorvete, a Farol Bondan, a Agnes, todo mundo participava, eram os próprios donos que trabalhavam, e o evento era totalmente beneficente, 100% beneficente. Assim, a gente ganhava comissão deles, né, dos participantes, e a doação ia toda para o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, para a Fundamigo, para a Fundação Terra, no norte do Brasil, Nordeste, né? E durante anos eu fiz esse bazar, até que ele ficou.
tão imenso. O Minas Tênis era nosso apoiador e cedia o salão para a gente fazer o evento. Eram mais de 100 expositores. Até que chegou um ponto que um dia eu estava na esquina do Minas com meu marido, uma cliente, o marido dela tinha aqueles carros fortes para pegar dinheiro, e a gente lá com um pacote na mão de dinheiro que não era nosso, né? Esperando esse cara numa região aqui da Serra que é cheia de assalto. Eu falei, gente, esse negócio não está certo. Tomou uma proporção que ficou uma coisa assim espantosa, gigante, e mesmo da minha vida, né? Porque aquela época não tinha Instagram. Então, quando a pessoa queria participar do evento, ela deixava uma mala com as mercadorias dela na minha empresa e sumia. Não tinha jeito de eu devolver. E eles me davam caixa, porque ela queria que eu visse ao vivo, que eu participasse. Hoje não, a pessoa me liga, ou eu vou no ateliê dela, ou ela me manda as imagens e a gente vai conversando, né? E aí eu parei esse evento, fiquei anos parada. E aí um dia, uma das expositoras, a Cláudia Chiari, que é uma amiga querida, ela falou, por que você não volta a fazer a quermesse? Ficou um buraco, bazar, ficou um buraco no mercado, não tem ninguém que faça. E outra, era um bazar beneficente com curadoria, ninguém nunca tinha visto falar isso na vida. Aí o cara fazia só um tipo de passarinho. De repente ele falava assim, o que a senhora acha de eu levar essa arara? Falei, não, de jeito nenhum, acho que essa arara é para uma outra vez, a hora que você fizer só araras, não vamos levar, não. Ah, e essa cerâmica que é azul? Não leva azul, não, porque fulano já vai levar azul. Quem sabe você faz verde. E por aí eu comecei esse trabalho de consultoria, que se somou, né? De curadoria, que se somou ao do Sebrae depois, que foi a minha escola, né? E aí eu falei, uai, mas onde que eu vou fazer? Ela falou, faz aqui mesmo, onde que é a sua empresa, nessas salas aqui. Eu comecei com uma coisa pequena e deu super certo, né? Hoje com um vínculo já comercial, não mais de solidariedade, né? E no momento também que começou a explodir aqui em Belo Horizonte, todas essas feiras de rua, feiras ou de rua, ou de pequenas feiras mesmo, para ajudar esse microempreendedor local, né? Que normalmente ele não tem loja. Hoje alguns sabem fazer venda por internet, outros não, principalmente os mais velhos. Então a quermesse virou um espaço hoje de... Tem uma menina que ela dá consultoria para esses pequenos artesãos, ela fala que a quermesse é como se fosse o diploma dele, entendeu? Ele chegar naquele lugar que vai mostrá-lo ao mundo de uma forma diferenciada, sabe? Seja pelo lugar expositivo, com luz, iluminação, com ar-condicionado. Eu faço convites, né, para as pessoas do mercado irem te conhecer a pessoa. Então, já teve gente que, assim, no primeiro dia que expôs, já foi parar, já foi convidado para ir para o Inhotim, isso várias vezes, né? A Kit, que é a compradora do Inhotim, ela sempre visita as nossas quermesses e vai lá pensar esses novos talentos para levar para esse mercado. Então, assim, essa condução dessas pessoas, tanto na área de gastronomia, design, tudo, né? Aí faço também, tem quermesses a bordada, que eu fiz o ano passado, que é maravilhoso, né? Que é assim, mostrar para as pessoas que o bordado antigamente era uma coisa e que hoje ele é outro, né? O bordado antigamente era feito, você era obrigada, era como se fosse uma matéria disciplinar de colégio de freira, onde as mulheres eram obrigadas a bordar. E bordar naquele tempo significava silenciar, significava ficar mais tempo em casa, não sair. Então, era uma prisão, uma prisão. E hoje a gente está vendo as mulheres bordar por prazer, porque elas querem bordar, elas querem sonhar, porque quando você borda, você não faz outra coisa a não ser bordar, sua cabeça é uma terapia, né? Então, assim, e a valorização, né, do feito à mão, né, da própria... O próprio bordado, que uma extensão dela hoje é quase que a arte têxtil, né, que vem muito do tecido e do bordado, e as obras antigamente era assim, falava obra de arte, né? Você vai em qualquer museu, você não pode nem tocar. E já a arte têxtil, o bordado, ela permite isso, né? Ela permite o toque, ela permite que eu sinta os relevos, né? E foi assim um sucesso imenso. Esse ano eu vou fazer de novo, né?
Já fiz também vários dentro da quermesse, edições de brechó, né, que é muito legal assim mostrar para as pessoas que usar uma roupa usada é muito mais que usar roupa de morto, como algumas pessoas falam, né? É você ter consciência da moda, né? Ter consciência do uso, de que as coisas não precisam ir para o deserto do Atacama, igual a gente tem visto toneladas, né, de containers despejando esse resíduo têxtil da moda, né? Então, reutilizar, reciclar, o upcycling, o recycling, isso tudo é muito bem-vindo para a moda, né? E a gente precisa, através de eventos como esse, conscientizar algumas pessoas que ainda não foram conscientizadas, né? E quermesse era isso, né? E quermesse era isso. Eu lembro no interior também, como eu Todo tinha mundo fala assim, mas fazenda, por que a gente ia para quermesse? cidades pequenas, a quermesse era aquele que vendia a produção, né? A As produção produções das local, coisas, principalmente comida, né? Principalmente comida, as o iguarias, as crochê, o pano quitandas, de né? Que eu prato, né? adoro. E outra coisa também que tinha nas quermesses e que tem na nossa quermesse é essa coisa da cultura popular, rodeado da cultura popular. Então, assim, 90% das aberturas quem faz é o Tizumba, é Menina de Sinhá, é Beatriz Mirrá, que são pessoas que trabalham de uma forma lúdica, sabe? De uma forma que a gente valorize essas pessoas locais que estão aqui no nosso entorno e que mostre toda essa explosão de sabedoria que é a cultura popular, né? Então, ela é todo um conjunto, né? Ela não eu não vou pegar o cara da hora e da vez para vir cantar, mesmo porque eu não teria nem orçamento para isso. Mas, assim, é valorizar o local, né? Compre local, valorize o local, né? A nossa aldeia ela é muito importante, né? Como já diziam os poetas, né? Sim. Se você quer ser O local, mundial, você o tem local que. é universal, né? O local é universal também. E agora, como é que você virou agora uma conselheira estadual? Então, eu fui indicada por vários amigos, né, para concorrer a esse cargo, né? E eles precisavam disso, de uma pessoa que tivesse representatividade na moda, que tivesse uma história, que tivesse bagagem, né? Eu fui palestrante, dei milhões de oficinas pelo Brasil inteiro, oficinas maravilhosas, inclusive uma das que mais me marcaram foi uma oficina de uma coleção que eu fiz que chamava Para Comer com os Olhos. Então, assim, foi uma oficina onde eu trabalhei a comida. E fazer uma comida em bijuteria, que é algo quase que imaterial, né? Como é que é isso? Fazer bijuteria disso, né? E aí, para essas oficinas, quem me contratava, eu pedia sempre para eles levarem cegos, alguns cegos, 2 ou 3 cegos para o evento, e eu oferecia máscaras para as pessoas normais, entre aspas, usarem, né? E aí os cegos bordavam não, faziam 10.000 vezes melhor a oficina do que as pessoas que não eram cegas com máscaras, né? Porque o cego, por exemplo, ele pega uma agulha, ele põe ela no mesmíssimo lugar. A gente não põe tesoura aqui, acolá, e depois fica louco, né? Então, foi coisas assim, muito interessantes. Então, trabalhei com muita aula de encerramento, de abertura de faculdade. E aí eu fui indicada, fui eleita, né, com um número assim, bem considerável de votos, né, por essa bagagem de vivência na moda, né. E eu estou, né, como conselheira, começou agora, né, há pouco tempo, por 2 anos, né. Quais os Não é. planos? Oi? Quais seus planos? Quais seus planos? Uai, Porque precisa os fazer muita planos, a coisa, né? primeira coisa é o seguinte, né? Talvez nem todo mundo saiba o que significa ser uma conselheira, né? Ser uma conselheira é ser uma intermediária, né, entre a sociedade civil e o Estado, né? Então, assim, eu falo que o papel maior nesse trabalho, nesse cargo, é o de escuta, né? Então, a gente tem um fórum, que é um grupo de WhatsApp, que é um fórum, e nesse fórum eu digito muito menos e escuto muito mais. Leio todas as mensagens, anoto as falas das pessoas,
porque eu vou ter que transmiti-las, né? Não é o que eu acho, que eu penso, né? É o que todos pensam, não é trabalhar com o coletivo, né? E assim, eu acho que um dos principais focos, né, é fazer editais cada vez mais voltados para a moda, né? A moda, ela foi considerada como cultura em 2010 e durante muitos anos o próprio setor da moda não fazia nada, não sabia fazer uso de editais, não sabia fazer projetos, criar projetos, e achava assim, isso não vai dar certo, não deu em nada, não, porque nunca realmente tinha dado, né? Tudo que a gente fazia em prol da moda, fazia 2, 3 reuniões, a única coisa que dava certo na moda era fazer feira, falava que tinha feira para em São Paulo, Fenite, não sei o que, todo mundo queria ir, falava que era outro assunto relacionado à política pública, ela era descrente, né? Então, acho que cada vez mais isso vai ser importante, né? A gente acabou de sair agora da PENAB, né? E tiveram, acho que 302, ainda não é oficial esse número, de projetos da moda inscritos, né? 302, 342, alguma coisa assim. E ainda não é um número pequeno, sim, né? Mas a gente tem que lutar para que cada vez mais as pessoas entendam que eles fazem parte da cadeia da moda. Então, a modelista que está lá anos modelando, a costureira que está lá anos costurando, elas têm direito, sim, a fazer parte de uma ficha técnica, a fazer... sem elas, não tem estilista e não tem roupa e não tem moda. Então, a gente tem que fazer com que essas pessoas, né? Eu acho que esse é o papel de um agente cultural, né? Que nós somos, fazer cada vez mais com que essas pessoas acreditem que elas possam participar de editais com a história verdadeira delas e ganhar, né? Porque elas são os mestres dos saberes e fazeres, né? E é graças a essa troca, né? Eu costumo dizer assim que se essas pessoas não tiverem orgulho do que elas fazem, elas não vão passar mudinha do que elas fazem. A filha não vai querer fazer uma coisa que a mãe fez a vida inteira e que não teve sucesso. Então, hoje, assim, se você procurar no mercado uma costureira, uma modelista, é a coisa mais difícil do mundo. Vamos falar do alfaiate. Meu pai era alfaiate, o Cirilo, que eu amo, é alfaiate hoje. Essas pessoas, assim, eu falo que o próprio custo imobiliário já foi reduzindo o tamanho do lugar que eles ficavam até achatar o relojoeiro. Não tem mais essas profissões. Tem essas pessoas. E são maravilhosas. Essas pessoas, elas precisam ser reconhecidas, né? O Cirilo, que trabalha lá perto da escola técnica, ele é um alfaiate, hoje ele trabalha com conserto. Há, sei lá, uns 3 meses, ele me contou um caso que eu não acreditei. Ele é daltônico e costurou a vida inteira, acho que, sei lá, 30 anos de fábrica. Ele errou uma cor uma vez, tipo assim, ele pôs uma linha roxa numa calça preta, e o dono da fábrica foi questionar com ele e foi fazer um teste. Ele era completamente daltônico e nunca tinha parecido com isso, né? Outra coisa que é uma luta nossa também é trabalhar para a moda, criar para a moda um selo feito em Minas, né? Que eu acho que a gente percebe o tanto que a moda mineira tem o diferencial dela, e isso seria muito importante, né? Criar rotas turísticas para visitar lugares aqui em Minas que trabalhem com moda. Isso é perfeito. A primeira vez que eu fui em Jacutinga, eu quase caí dura, porque você vê falar em Jacutinga, faz tricô, você fala, deve ser mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim. É uma coisa exorbitante, é maravilhoso a organização, as lojas são bárbaras, os showrooms maravilhosos, é muita potência, né? Então, tem Juruáia, tem milhões. Então, eu até escutei a Vanessa Cabidelli falar uma coisa essa semana, numa reunião que a gente teve, muito interessante. Ela falou exatamente isso, a gente precisa de fazer missões para fora do Brasil, que a gente vê muito na política, e fazer missões para dentro. E é o que eu estou fazendo, por exemplo, com o Vale de Jequitinhonha. Eu pego uma mulher lá de São Paulo, outra vem do exterior, e vou levar elas para chegar lá, chega no Vale de Jequitinhonha, o povo chora o tempo inteiro. Sabe? Assim, eu só posso entender que a gente está indo buscar lá o que a gente perdeu, que é a simplicidade, que é a humildade, que é a delicadeza um com o outro, né?
Você bate numa porta lá e fala assim, ô, dona, eu queria visitar essa mulher aqui do seu lado, falou que ela também faz cerâmica. Ô, minha filha não tá aí, não. Foi visitar a filha dela lá, não sei aonde. Nossa, mas o carro de vocês está sujo, hein? Vocês não estão um calorão, vocês não querem entrar, tomar uma limonada, comer aí já traz um biscoito. Gente, você quer coisa mais bonita do que isso? E outra coisa muito linda que uma das pessoas que viajaram me falou, eles não usam máscara. É lindo isso. Aqui a gente tem uma máscara para cada encontro, para cada tipo de pessoa, né? Lá eles, são verdadeiros. Então, acho que é por isso que o projeto também tem feito muito sucesso, né? E tem um outro projeto também que eu participo, que chama Valley for Valley, com a Andrea Fiuza, que é uma amigona, mora em Nova York, é artista plástica e psicóloga, e ela, vendo essa minha peleja com os artesãos, ela criou um instituto, né, beneficente, não é instituto beneficente, como que eu diria? É uma instituição uma fundação. É uma fundação, exatamente, para ajudar o Vale, né? E isso já está tudo regulamentado, papelada toda pronta, e a ideia é, a cada evento, por exemplo, vai ter uma feira muito importante aqui em Belo Horizonte. Então, qual que é o papel dessa instituição inicialmente? Trazer uma pessoa que a gente perceba que não tem a menor condição de vir sozinha, né? E isso significa, muitas vezes, que eu tenho que arrumar voluntária na cidade para ciceronear essa pessoa, né? Às vezes no hotel, trâmite, cartão, como é que entra na porta, isso tudo é novo para muitas pessoas, né? Então, assim, é um trabalho maravilhoso. A gente, se existe degrau 1 e 2, a gente está no -1, né? Começando esse trabalho, às vezes fazendo leilão de alguma peça para conseguir o dinheiro ainda para trazer essas pessoas, né? Mas é um projeto que a gente quer que ele cresça muito mais, a nível de ir para o Vale de Jequitinhonha, por exemplo, Caraí, que é uma região potente em cerâmica, que a gente já escolheu como e já sentiu como sendo um dos mais carentes, é fazer uma casa do artesão, né, que a gente possa levar médico, levar dentista. O índice, por exemplo, de alcoolismo nessa região é uma coisa assustadora, então levar psicólogo para entender por que existe isso, como tratar, como cuidar dos artesãos que já estão comprometidos com essa doença, né, com esse vício. Eu gosto muito desse olhar, sabe, amigo? Eu gosto bastante desse olhar. E eu também, nos últimos 6 anos, eu caminhei para isso, né? Hoje eu estou em muitas ONGs, muitas coisas, né? Porque eu acho que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Não, a gente tem que... A vida é linda, né, gente? A vida é linda. A gente tem que doar, porque essa vida que a gente tem é muito boa, né, gente? Muito boa. Então, por que a gente pode compartilhar com as pessoas, né? Sim. Não sei se você sabe, eu fui nos 5 fundadores da Frente da Moda Mineira. Não sabia, não. Que legal, hein, Renan? Junto lá com o Léo, a Giovana, a Nathalie, o Jorge, né? Isso. Nós contamos lá, mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, eu acho, né? Depois eu estava lá mais pelo olhar do turismo, que eu queria fazer isso, né? Começar a ter regiões turísticas para vender a moda. Sim. Era muito interessante. Mas depois eu comecei também... É o que faz, né? Então, o que eu faço muito básico hoje. isso. Hoje eu não vou em cidade do interior nenhuma, sem fazer uma pesquisa. Tipo, eu vou daqui para Ouro Preto. Eu vou dar uma paradinha em Itabirito, aí vou conhecer uma bordadeira, um centro lá. Eu escolho 2, 3 pessoas. E é uma viagem rica, cheia de pessoas, cheia de histórias, cheia de caso, né? E assim eu vou conhecendo. Hoje, por exemplo, eu estou indo para Bichinho. Eu fiz uma lista de Bichinho e Tiradentes de aproximadamente uns 30 ateliês de artesãos que eu quero conhecer essa semana. E num desses, né, uns eu presto consultoria de graça, outros eu vou trazer para o evento, que já estão prontos, outro eu vou ver o que eu posso fazer para ele indicar, qual feira que é legal para o produto dele, ou qual loja que ele poderia já fazer uma revenda. A conversa é ampla. A conversa é ampla, né? Mas nós temos que, para o nosso papo,
porque já passou muito tempo. Que Né? dó, que dó. E queria. Depois você vai voltar, depois eu vou te Tá bom, procurar de novo. querido. E Obrigada. agora, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Eu vou deixar essa mensagem dessa fala do Krenak, sabe? Ele falou que a vida inteira a gente aprendeu que o pódio era o lugar dos ganhadores e que normalmente era sempre uma pessoa que ia para o pódio que tira o primeiro lugar, mas não é. A gente aprendeu isso errado. O pódio ele tem que ser coletivo. O pódio tem que caber muita gente. É essa mensagem que eu deixo aqui para vocês, tá? Isso mesmo. Muito obrigada. Que coisa Viu? gostosa, que coisa gostosa. Obrigada. E você vai fazer uma excelente gestão lá no Conselho, tenho certeza disso. Amém. Porque Amém. nós temos esse olhar hoje de solidariedade. Deus te ouça. Muito obrigada. Claro. Tá? Um grande abraço para você, querida. Muito obrigado por ter aceito aqui. Obrigada, Hernani. Tchau. Tchau. Nossa, que delícia ter uma aula assim, né, gente? Solidariedade, outra visão das coisas, de ajuda. Nossa, gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.